onde o motorista reduz um pouco a velocidade, mas não chega a perder tempo. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo. Passa no drive do Mac. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h34. Alô Bandeirantes, grande e forte abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Estamos iniciando hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021, mais uma edição do Nossa Área. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E trazemos o primeiro destaque da Ponte Preta, que ontem esteve em campo em Florianópolis. A Macaca chegando com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você, para todos que acompanham Nossa Área. E foi um empate importante para a Ponte Preta em 1-1 com o Avaí na ressacada. Macaca saiu atrás, mas depois Leonaldi, a surpresa na escalação de cabeça, marcou o gol da Alvinegra. A Ponte fica mais uma rodada fora do Z4 e agora tem um tempo maior, um tempo ideal. 10 dias até o próximo jogo, dia 16 contra o Náutico no Moisés Lucarelli, com a torcida da Ponte nas arquibancadas. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo no final de semana com torcida no Brinco. Um abraço para você, Marquinhos. Para você também, viu, Júlio? E o torcedor do Guarani já está ávido por ver novamente a sua equipe no estádio Brinco de Ouro e matar a saudade, Júlio. Quase 6 mil ingressos à disposição do torcedor. Venda somente online, né? Como determina, inclusive, o regulamento por conta do Covid-19. Dentro de campo, Daniel Paulista terá Bidu e Tales como novidades depois da suspensão. Júlio. A opinião do Nossa Área com Carlos Henrique Obate Pesado. Abraço pra você. Qual é o seu destaque, CH? Oi, Júlio, um grande abraço para você, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Ontem a Série A teve movimentação, o Corinthians jogou com o Bahia, ganhou de 3-1 e olha que saiu atrás por 1-0, depois virou o jogo 3-1. É o time do técnico Silvinho subindo a escadaria e melhorando a cada rodada a sua classificação no Brasileiro. Estamos no ar com Nossa Área, trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Pessoa, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique e o comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. A Santos Dumont não apresenta dificuldades nos dois sentidos, são boas as condições no trevo Sérgio Mota, o acesso a Prestes Maia, também Prestes Maia e João Jorge com boas condições. Vem pro grande barato da Fast Shop, aproveite ofertas para você e para sua casa com até 40% de desconto em até 18 vezes no cartão. Baixe o app Fast Shop. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. E atenção para este recado, agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício.
vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Com sede agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, atualizando informações da Ponte Preta aqui na Bandeirantes. A Macaca chegando com Antônio Lupe para falar sobre esse jogo ontem contra a equipe do Avaí e um resultado que foi comemorado pelo técnico Gilson Kleina, não é, Lupe? Sim, Júlio, mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. Foi comemorado não só pelo Gilson Kleina, né, mas pelo que a gente viu, não nas entrevistas, porque os atletas novamente não falaram depois da partida contra o Avaí, mas na própria reportagem que foi feita pela Ponte Preta, jogadores contentes com o empate lá na ressacada em 1-1. Apesar do empate comemorado, não foi um jogo fácil e o Gilson Kleina teve muitos problemas, até porque vários atletas estavam no DM. Felipe Albuquerque não jogou, Cleilton não jogou, Pecim não jogou, Ivan Quaresma não jogou por conta de um problema no tornozelo, Rodrigão também não ficou à disposição, além do Ryan, que estava suspenso, e o Thiago Lopes, que está em transição física. Por isso, foi uma vitória de superação. A Ponte saiu perdendo na primeira etapa. Copete, o colombiano, fez um golaço de perna esquerda. E no segundo tempo, Leonaldi, uma das surpresas na escalação do técnico Gilson Kleina, fez o gol de empate da Macaca de cabeça após um bom cruzamento do Kevin, que foi o titular com a ausência do Albuquerque. Depois do jogo, o Kleina falou sobre esse empate, sobre a estratégia de jogo e como ele trabalhou o emocional desses jogadores após toda a confusão no empate com o Vila na última rodada. Tá todo mundo de parabéns, né? Eu acho que a fala do Alarcon lá depois do jogo do Vila Nova representa e reflete qual que era o nosso sentimento, né? A gente veio para cá com todo mundo entendendo que tiraram 2 pontos nossos, né? Então essa reflexão, ela cabe para nós, ela cabe para a arbitragem, ela cabe para quem trabalha no VAR. Se nós entendemos que o VAR, ele veio para fazer a justiça. Agora, eu não consigo entender quando o VAR chama uma situação que é inexistente. Aí o árbitro ainda, ao invés de corrigir o erro, ele vai lá e ainda afirma o erro, né? Então, claro, houve uma revolta. Não vou dizer para vocês que na reapresentação no domingo de manhã o pessoal estava todo mundo ainda indignado. A gente trabalhou muito isso na segunda-feira, hoje na palestra. E eu fico feliz, né, da reação, da postura, da atitude que a equipe teve. Utilizamos hoje uma estratégia de volantes, mas são volantes de característica e intensidade muito forte, que é o caso do Léo e no caso do Marquinhos. Abdicamos hoje de um meia de articulação, porque nós entendíamos que era melhor a gente fechar as infiltrações, e o Avaí é forte nisso, só ver estatisticamente como é que a equipe posiciona.
e conseguiu neutralizar. Acho que tirou o volume, que fez uma partida em progressão, né? Começou um pouco abaixo, mas é até normal, né? Pelo encaixe que nós tínhamos que fazer. E foi crescendo e por pouco também, e se nós levássemos 3 pontos, não era surpresa nenhuma pelo que aconteceu durante a partida. A Ponte Preta só volta a jogar no próximo dia 16 contra o Náutico no Moisés Lucarelli. Serão praticamente 10 dias de preparação. O técnico Gilson Kleina fala da importância desse período e a maratona de jogos que a Macaca enfrentou até o duelo contra o Avaí. Essa maratona, claro que nós lá atrás já tínhamos visto isso no calendário, né? Tanto é que é um número expressivo, um número até interessante a gente falar. Em 11 dias nós fizemos 4 jogos. Em 11 dias nós vivemos 9 dias em hotel. Concentração, né? Com viagem, tudo. E ao mesmo tempo nós tivemos, né, baixas e ao mesmo tempo enaltecer também a força do elenco. Mais uma vez a gente utilizou aí jogadores também que vinham de lesão, jogadores que estavam mais descansados. A estratégia de hoje era ter mais intensidade no meio campo, a gente poder neutralizar as infiltrações do time do Avaí. Mas é claro, né, a gente nunca quer perder atletas por lesões. Um jogo como esse a gente vem sem 7 atletas, né? Então você perde o Ivan, mas você vê o Igor mais uma vez, né? Toda vez que entra também corresponde muito bem. Enaltecer todo mundo, perde o Felipe, são 2, perde o Cleilton, são 3, perde o Ryan, são 4. Aí você perde o Fecim já, né? Alguns jogos são 5, o Rodrigão, felizmente também pegou uma virose, são 6. E ao mesmo tempo você tirou atletas da transição. Esse é um trabalho que está sendo muito bem feito. Foi o caso do Dinei, fez também uma grande partida. O Fábio também, que vinha para um jogo e nós estávamos administrando ele, teve que entrar rapidamente contra o Vila Nova. Então a gente superou várias situações, né, por esses 4 jogos. Temos que comemorar esse ponto, sim, ponto valioso. O momento que nós enfrentamos o Avaí aqui, né, o clima, toda a atmosfera que o Avaí estava falando em título, em primeiro lugar, e nós entramos para fazer o jogo. A estratégia que nós optamos hoje era uma estratégia de ter uma transição forte, mas principalmente a gente fechar as articulações e as filtrações por dentro, que o Bruno Silva pode ser o primeiro volante, mas é o jogador que mais articula na equipe do Avaí. Nós sabíamos que o lado direito, principalmente com o Copete, era o jogador mais agudo, tanto é que o gol sai por essa situação. Então tem que só enaltecer, orgulho do trabalho de todos esses atletas e agora, né, ver amanhã, sentar com calma com a comissão técnica para a gente poder recuperar esses atletas e aí precisar, né, para te dizer qual atleta realmente que preocupa, qual aquele que a gente pode contar à volta, mas enfim a gente ganha a força do grupo. Kleina também explica as alterações que foram realizadas no duelo na ressacada. Então, quando nós ficamos com um a mais e o André estava mancando um pouco, nós optamos para colocar o meia. Nós estávamos jogando com 3 volantes. Então, primeiro, claro, nós colocamos um jogador experiente, nós tínhamos que ter uma armação e as coisas aconteceram. Não é questão de você adiantar a linha, nós posicionamos. Tanto é que nós tivemos a jogada com o Iago, nós tivemos a jogada com o Camilo, que é uma infiltração que ele fez para o lado esquerdo, nós tivemos o arremate do Josiel, a cabeceia, nós tivemos a jogada com o Moisés, nós aproximamos mais os laterais para a gente poder aumentar nosso triângulo. Então, o tempo que a gente trabalhou, a gente tentou o gol, a gente tentou buscar. Eles abaixaram para uma linha de 5, ficaram esperando um contra-ataque e nós circulando essa bola para ter a melhor opção para a gente poder finalizar. Mas a gente não conseguiu a vitória, mas conseguimos um ponto importantíssimo. E claro, esses dias, agora à noite aí, o nosso voo é só amanhã às 7, né? Poder sentar com a comissão, ver uma melhor programação. Esses jogadores estão extenuados, não resta a menor dúvida. Hoje foi mais um jogo de entrega, mais um jogo de intensidade forte. E que a gente tem que recuperar esses atletas. Em algum momento também, nesses 11 dias, optar, né, para dar uma folga. Mas vamos trabalhar, a gente tem uma situação que a gente tem que definir para ver o que é melhor.
para a gente ter uma semana cheia, mas para a gente poder recuperar esses atletas e aqueles que estão em condições de tratamento, ver se a gente consegue voltar para campo e ver a melhor administração para cada atleta. Bom, Júlio, esse é o Gilson Kleina falando a respeito da partida contra o Avaí. Jogadores da Ponte retornam e agora o treinador vai ter 10 dias de preparação até o próximo jogo e é importante, e vou falar aqui todos os dias, o duelo contra o Náutico estava inicialmente marcado para o dia 15, sexta-feira, às 9h30 da noite. Porém, a CBF mudou o dia e o horário do jogo. Ele acontece no dia 16, sábado, às 4h da tarde, com a presença do torcedor da Ponte Preta nas arquibancadas do Majestoso. Melhorou e muito. O jogo que era sexta, 9h30 da noite, passou para o sábado, às 4h da tarde. Náutico que ontem venceu em casa o Goiás por 3-2 e também vem embalado. Então, a Ponte tem um tempo muito grande, um tempo maior de preparação, e esse tempo será importante para o Gilson e para o departamento médico recuperar esses atletas que ontem não atuaram pela Ponte Preta, Júlio. E eu começo por você, CH, quero saber as suas impressões sobre esse jogo, né? Nós ouvimos o Kleina falando sobre valorizar esse ponto em Santa Catarina contra um time que está brigando pelo título. Mas é claro que o torcedor, principalmente pelos últimos 15 minutos, né, a vantagem numérica em campo, de repente criou a expectativa da Macaca surpreender o Avaí na ressacada. Eu também concordo com o Gilson, é um ponto que deve ser comemorado. A Ponte foi como zebra. Ela estava cheia de problemas, ela tinha muitas incertezas e a Ponte teve um comportamento muito bom na partida. E eu acho que pode ser comemorado sim, teve chance para ganhar. Se tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter vencido o jogo. Os números foram bons, a Ponte foi lá e encarou o Avaí, ela conseguiu marcar o Avaí, ela conseguiu neutralizar as jogadas de ataque do Avaí, marcou muito bem, tanto é que nós na transmissão elogiamos o Kevin, elogiamos o Ednei, o Fábio zagueiro. Eu acho que só o André Luiz teve um pouco de oscilação no jogo, Marco Júnior de novo bem, Leonaldi fez até gol, não é? E na frente sempre o Moisés, desta vez soltando a bola. O Richard não foi tão bem e o Veras é aquilo que a gente conhece, infelizmente, não é? Aqueles que entraram não acrescentaram muita coisa, mas a Ponte foi muito guerreira. Ela foi lá, competiu, sempre atenta, recomposição rápida, organizada. Muito legal. Eu fui dormir ontem feliz, porque quando você vê, dá gosto de trabalhar, mesmo que às vezes não consiga vencer ou até perca, mas quando você assiste um time batalhar como a Ponte batalhou, merece elogio, e a Ponte do Gilson ontem merece todos os elogios. Uma pena não ter chegado à vitória, mas poderia ter acontecido sim, porque teve chance para isso. Passando aqui para os nossos ouvintes, mandando mensagens no WhatsApp, tem aqui o Alexandre Zupibalista. Júlio Sandro Merahit falou que não precisava expulsar, o amarelo já seria suficiente. Bom, Alexandre, acho que é muito difícil ficar comentando o comentário, né? Nós aqui da Bandeirantes, a gente sempre tem autonomia para falar a nossa opinião sobre a arbitragem. Claro que eu respeito muito um árbitro como o Sandro Merahit, captou a Copa do Mundo, foi árbitro FIFA, muito renomado, mas a minha opinião, nitidamente um lance para expulsão. E depois o jogador da Ponte Preta colocou nas redes sociais, a Ponte, colocou nas redes sociais. A Ponte. Foi a Ponte, né? Isso, colocou a foto do joelho do André Luiz no aeroporto, no embarque da delegação de volta a Campinas. A marca no joelho do André Luiz. Se aquilo não for para expulsão, o critério ele vai ficar bagunçado. Eu acho que o árbitro acertou, viu, CH? Eu tô com essa opinião. Eu também. Obrigado aqui, Alexandre, pela mensagem. Júlio, dia 16, já será liberado 50% da torcida no estádio, se não me engano, ou não, tá de Negrão. No cronograma do Dória é isso, a partir do dia 16, 50%. Então a mudança aí acabou beneficiando, né, a Ponte para colocar mais gente, né, Lupe? Sim, ajudou e muito, né? Principalmente, é claro, por conta da capacidade, não sei ainda qual o valor do ingresso, a Ponte não se manifestou
Acredito que até essa semana, finalzinho dessa semana, no máximo no começo da semana que vem, ela vai se pronunciar a respeito do preço, do valor dos ingressos, exclusividade de venda e tudo mais. Só que eu acho que o maior importância, né, o maior benefício nessa troca foi a questão do horário. Sexta, 9h30, para sábado, às 4h. E encaixa com essa liberação um pouquinho maior pelo governo de São Paulo, 50% da capacidade do Majestoso. O Wilson Jardim Miranda pergunta para o Lupe se os jogadores não estão dando entrevista ainda pela falta de pagamento de salários. Isso, salários não, tá? Vamos dividir certinho. O direito de imagem, claro que faz parte do salário dos atletas, só que a Ponte não conseguiu pagar aqueles direitos de imagem que estavam em atraso. O CLT, o valor em carteira, tá tudo certo, tá tudo ok. O problema são os direitos de imagem. A Ponte não conseguiu pagar aqueles 2 direitos que ela tinha prometido aos jogadores antes do derby, então acumulou mais um agora no final do mês passado. Então a informação que tenho é que eles não falaram por conta do não pagamento dos direitos de imagem. A expectativa é que até o final da semana alguns jogadores, alguns direitos de imagem devem ser pagos pela diretoria da Ponte. Não sei se todos, mas alguns. Perfeito. Já deu para perceber a mudança de conduta do árbitro. Me parece que daqui para frente as coisas serão diferentes. JL Furlan, que está escrevendo aqui. Júlio Nascimento, você que é muito educado, na minha opinião, já respondeu a pergunta que eu fiz. Desde o jogo daquela polêmica da Ponte, a bola estava parada rolando quando o VAR acionou o juiz de campo. A bola estava rolando, né? O jogo tinha acabado de reiniciar depois de um lateral. O VAR alegou que o árbitro não tinha ouvido o chamado quando a bola foi para a lateral. Quando é a favor, vocês colocam o áudio. Vocês colocam o áudio e serve. Quando é contra, vocês... Roberto Teixeira, Jardim Garcia. Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando aqui. A Ponte já está negociando com bons jogadores para renovar para 2022? Não. Tá cedo ainda, né? Expectativa o primeiro objetivo é chegar a 43 pontos. Chegou a 43, 44, aí pensa em 2022. 43? Na verdade, nem pensa em 2022, né, Júlio? Aí pensa em eleições. Nossa, é verdade. Novembro seria muito bom para a Ponte Preta ter aí os pontos necessários para não correr riscos antes da eleição, né? Porque vai ser a gente sempre fica pessimista, né? Com como as coisas estão andando aí, a gente sempre tem um pessimismo quanto ao ambiente da Ponte. Ô, Júlio, das eleições, né, CH? Eu queria perguntar mais uma vez, fiz isso ontem na transmissão para Antônio Lupe. Eu acho que vale mais ou menos a pergunta pela audiência rotativa, né? Tem gente que estava ouvindo, tem gente que não estava ouvindo ontem. Tem uma nota oficial falando sobre esse problema. Por que o Rodrigão não está jogando, Lupe? O que a Ponte Preta colocou ontem na nota do Departamento Médico, vou até pegar aqui para ler, no informativo à imprensa, o atacante Rodrigão segue em recuperação após forte amidalite da qual foi acometido. Essa foi a informação que a Ponte passou sobre o Rodrigão. Opa, essa aqui eu já li. Será que a torcida não passa de 30 mil por jogo, portanto está ótimo, como decidirem? Manda aqui o ouvinte. Bom, enfim... 3 mil, né? Eu falei o quê? 30. 3 mil, ele falou 3 mil. Já deu para perceber a mudança na arbitragem. Como será feita a questão de estacionamento nos jogos? Eu acho que como antes, né? Do mesmo jeito. No caso do Moisés Zucarelli, se eu não me engano, não tem estacionamento, né, para o torcedor. Não. Posso estar enganado aqui, mas pelo que eu me lembro, não. Bom, Roberto, não tem como ouvir áudio no programa da manhã, sinto muito. O Júlio pergunte ao Lupe se o Camilo está com algum problema físico. Tenho a impressão que ele não está conseguindo correr como antes. Acho que aqui, né, Lupe? Um pouco da idade também, né? O Camilo já é um jogador experiente, né? 35 anos, né? Não tenho a informação de nenhum problema. Ele ficou um tempão como titular da Ponte, perdeu a posição para o Fecim e ficou um tempão no banco de reservas. Ontem na verdade, ele voltou como titular no jogo passado, não foi tão bem. E ontem, nos minutos que esteve em campo, o Camilo perdeu um contra-ataque ali pelo lado esquerdo e deixou o torcedor da Ponte muito irritado. Eu acho que é mais a questão técnica do que a questão física.
Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Alexandre está dizendo que a Ponte precisa voltar a mandar os boletos do TC10 para ele se organizar e também para o dia 16. Só lembrando que ontem, né, Lupe, o jogo estava marcado ainda para o dia 15 e a CBF comunicou a mudança ontem para o sábado, dia 16, né? Isso, a informação foi do nosso companheiro Wellington Campos, ele que vive dentro da CBF, informações privilegiadas não só da CBF, mas também do STJD, e a confirmação veio hoje, né, praticamente, né, na mudança, e o motivo foi ajuste de tabela com a concordância da emissora detentora dos direitos de transmissão. Então foi a própria CBF que mudou essa partida da Ponte, da sexta às 9h30, dia 15, para o sábado, dia 16, às 4 horas da tarde. Maravilha. Amigos da Rádio Bandeirantes, meu nome é Gustavo. Aqui é a mensagem do Guarani, vou ler daqui a pouco. Não consigo mais ver o Veras dar aquele trotinho. Não aguento mais ver o Veras dar aquele trotinho de burro cansado, água de salsicha. Não dá um chute pro gol. Agora tá com mania de cabecear para trás. Eu acho que o José tá falando aqui do pivô, né? Quando o jogador se antecipa a bola, o goleiro estoura a bola, o atacante sobe para tentar dar o totozinho ali no pivô. Foi a minha pergunta pro Kleina, né? Se ele, apesar de faltam 9 jogos para a Ponte até terminar a Série B, por enquanto sem o Rodrigão, João Veras muito mal, o Josiel também ontem teve uma oportunidade de cabeça. A gente não vê treino, só vê o produto final que é o jogo. Então o Josiel também mal. Se ele pretende fazer uma mudança de esquema tático para jogar sem o referência. Hoje no Bandeirantes Esportiva, como foi uma entrevista coletiva muito longa do Kleina, foram quase 17 minutos, então eu dividi nossa área e Bandeirantes Esportiva, e à tarde eu trago o que ele disse sobre João Vera, Josiel e essa possibilidade de jogar sem o referência nessas partidas finais da Série B. Perfeito. Aqui a última mensagem, até quando vai o contrato do Richard? Pergunta aqui o Luiz Henrique. Se não me engano, até o final da Série B, empréstimo do Internacional, até o final da Série B. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos 10 dias, né? Tem muito tempo aí pro próximo jogo da Ponte, mas o Jefferson, do Jardim Flamboyant, ele tá perguntando aqui, quem tomou a primeira dose? Primeira dose única? Primeira dose ou dose única, Jefferson? Porque aí são coisas diferentes. Porque ele quer saber como vai funcionar essa questão do estádio. É padronizado para todos os times. Se você tomou dose única da Janssen, ou então as duas doses das outras fabricantes, você pode entrar tranquilamente sem o comprovante da vacina. Agora, se você tomou uma dose de uma fabricante que precisa de 2 doses, você tem que fazer o teste. Se você está vacinado apenas com 1/2, aí você precisa do teste também. Se você está com dose única da Janssen, pode ficar tranquilo que você vai estar liberado para entrar no estádio. É isso, né, Lupe? Detalhe, Júlio, a gente dá aqui algumas dicas, né? É bom o torcedor levar o cartãozinho, né, da vacinação, aquele cartão, não o digital ou aquele cartão que a gente levou no posto de saúde para vacinar, para que não tenha nenhum problema também na entrada nos estádios, principalmente o torcedor da Ponte no Moisés Lucarelli, né? Então acho que pode ser uma dica aos torcedores que vão comparecer no duelo contra o Náutico no dia 16. E respondendo precisamente a pergunta do ouvinte sobre o Richard, contrato até 30/11/2021 até o final da Série B, Júlio. Maravilha, daqui a pouco tem mais da Macaca, agora são 12h01. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem foi dia de Bezona, além do empate da Ponte com o Avaí 1-1. O Náutico venceu o Goiás 3-2. Série B tá disputada, hein? Impressionante. Cada rodada uma mudança drástica na tabela de classificação. Também ontem, com portões abertos, a fiel torcida voltou
a Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Bahia pelo placar de 3-1. Hoje tem Bezona, às 4 horas da tarde, Brasil de Pelotas contra o Operário, e a bola rola na Série A do Campeonato Brasileiro. Duelo dos Atléticos, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense, Ceará e Inter às 7 horas da noite, Chape e Atlético Mineiro também às 7 horas, Sport e Juventude também às 7 horas, 8h30 tem Red Bull Bragantino e Flamengo, o América joga contra o Palmeiras às 9h30 da noite, o Fluminense joga contra o Fortaleza às 9h30 e o Grêmio pega o Cuiabá. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. De parceria com você, ouvinte da Bandeirantes, quero falar, é claro, do cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção, com secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes! É hora do Bugre da Band. Vamos lá, informações do Bugre chegando com o Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Ô, Júlio, um abraço também pro amigo da Rádio Bandeirantes, viu, Júlio? E pra você também. Guarani tá se preparando aí pro jogo contra o Londrina. Ô, Júlio, a nota que existe nesse momento é uma nota da torcida Fúria Independente, mas esta nota acaba representando toda a torcida do Guarani pela insatisfação em relação aos valores dos ingressos, né? R$80 o preço normal, R$40 a meia entrada. A gente já discutiu muito esse assunto, né? Mas agora está bem claro, bem explícito que o torcedor não ficou nada satisfeito com a majoração dos ingressos para a partida deste sábado. Quer falar mais um pouquinho aí, Júlio, para a gente falar do time? Mas essa nota, ela fala sobre o que exatamente, Marquinhos? Sobre os valores dos ingressos. Eles não aceitam os valores que foram estipulados, R$80 a meia entrada, 80 inteira, 40 a meia. Muito bem. Pois é, eu acho que ontem a gente já falou sobre isso, né? O clube ele tem que sempre olhar para as classes, né? O futebol ele é um esporte extremamente democrático e que você atende diversas demandas e camadas sociais. Eu achei completamente inflacionado.
Eu estava dando aqui uma olhada nos times... Posso ler a nota aqui, estou abrindo, Júlio, se você quiser. Sim. Não é grande a nota, dá para a gente ler com tranquilidade para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ó, diz o seguinte, né? A torcida Fúria Independente veio a público manifestar a sua total insatisfação com a diretoria do Guarani Futebol Clube. Após 1 ano e 9 meses e 4 dias, sem a presença da torcida dentro dos estádios, a diretoria quer colocar o valor dos ingressos R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 a meia entrada. Mas não enxerga que estamos voltando de uma situação que o país perdeu muito e o povo muitas vezes desempregado ou recebem salário mínimo, né? Tem que gastar pelo menos 10% do seu salário para ir ao estádio. Isso se o torcedor for sozinho. Qual é a intenção da diretoria? Promover o sócio torcedor ou elitizar os jogos do Guarani? Aquele lazer da família aos finais de semana já não existe mais. Esse é o preço abusivo e a torcida não concorda. Então, quer dizer, estou resumindo aqui a nota, né, Júlio? Mas mostrando total insatisfação pelos valores que foram colocados. Pois é, né? Até um torcedor está dizendo aqui, é o Fernando, não adianta reclamar sobre os ingressos no futebol, sobre os ingressos, o futebol está caro. Ontem no jogo do Corinthians o ticket médio foi de quase R$500, não é verdade. O ouvinte está equivocado aqui, inclusive ontem eu tomei o cuidado de olhar quase todos os times e criar uma média sobre o valor dos ingressos. Ontem, no jogo do Corinthians, tinha... o meu amigo, inclusive, um abraço para o Vitor Joaquim, tá sempre ouvindo. O irmão dele, Eric Parra, também torcedor da Ponte, sempre nos escuta. Conversando com esse colega que foi ao jogo do Corinthians ontem, a gente sempre conversa para ir aos jogos do Corinthians. O setor norte e sul, que são aqueles lugares atrás dos gols, R$40 a inteira, R$20 uma entrada. Então, assim, tinha uma quantidade menor para esses setores. Mas quem não tem condição de pagar, por exemplo, R$650, que era o valor ontem do camarote do business, paga 40. Esse é o ponto. Agora, quando você limita apenas um valor alto para todo o estádio, aí é mais difícil. Então, eu concordo com a nota, concordo com a revolta e acho que esse ingresso vai acabar afastando um pouco alguns torcedores de voltar ao estádio, né, CH? Porque a gente tem que entender que muita gente está numa condição mais complicada nesse ano, né? Estratégia equivocada. Se a intenção foi direcionar para o sócio torcedor, não é assim que faz. Você direciona fazendo time competitivo, fazendo campanhas de vantagem. Não dá para misturar uma coisa na outra. Aí ontem um ouvinte participou, olha, tem 2 jogos em outubro, vale a pena ser sócio torcedor. Mas tem gente que não tem interesse. Tem gente que não quer. Né? Quer assistir um jogo, por exemplo. Nem sabe se vai poder ir no segundo. Então, ou setoriza para ter a oportunidade de ter ingressos em algum setor do campo mais barato, ou essa estratégia da diretoria está equivocada. Concordo com a nota, vai espantar o torcedor, sem dúvida alguma. Júlio, 40 e 20 seria normal, agora 40 pila sem condições. Manda aqui o nosso ouvinte Alex Pedroso, obrigado pela mensagem. Boa tarde, Júlio, 40 e 20, a idade da experiência, com a vontade. 80 e 40, a idade da loba com condor. Condor aqui, condor ali. Aí não dá para frequentar. O Jonas de Jesus, obrigado pela mensagem. É meio caro, fica sócio campeão. Eu paguei R$80, paguei durante mais de 1 ano e meio sem assistir o jogo. O Roberto do Jardim Teixeira, o Roberto Teixeira do Jardim Garcia está dizendo que o sócio torcedor é uma solução. Confesso que eu não sei como é que funciona em relação aos planos, mas de repente tem um plano mais barato aí do sócio torcedor do Guarani, que compensa para assistir uma quantidade maior de jogos. Aí também acho que é um caminho, né? Se o sócio torcedor tiver acessível, aí é bacana, é uma boa alternativa. O Cláudio Araújo, bugrino de São Bernardo do Campo, eles querem elitizar o futebol com ingresso a R$40. Eu gastava no mínimo R$200 para sair de São Bernardo para ver o Guarani jogar, agora não dá. Ele, a esposa e 2 filhos. Então ele tem que sair lá de São Bernardo do Campo, pagar 80 vezes 4, mais gasolina, pedágio, para esse torcedor especificamente aqui, fica caro mesmo. Simples resolver, o Vanderlei escreve aqui, coloca na cabeceira 40 e R$20, também acho. Coloca ali a cabeceira é atrás do gol, né? Isso. Faz tanto tempo que eu não vou no estádio. E tem a cabeceira visitante, né? Não será aberta, viu, Júlio? Então,
Será que não daria pra, de repente, o tobogã... O tobogã tá aberto, Marquinhos? Normal, né? Tobogã aberto. O tobogã, na Vitalícia, ali que são as posições centrais, o ingresso tudo bem mais alto, e aí você tem um privilégio da posição do campo, mas de repente na cabeceira abre para um valor mais barato, para o torcedor que não pode pagar tão alto, poder acompanhar também, né? Poder acompanhar também. A meia entrada prejudica os cálculos para a formação dos preços, joga um preço lá em cima porque sabe que a maioria paga meia. Escreve aqui o Alexandre Zupi Balista. Boa tarde, o nosso Guilherme tá mandando aqui. Primeiro, desde a volta para a Série B, este é o melhor desempenho do Guarani. Segundo, a Série B é a mais difícil de todos os tempos. Terceiro, o Guarani passa por um momento de reestruturação, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Quarto, fora do campo as coisas estão caminhando, a diretoria faz um ótimo trabalho. Quinto, o Guarani tem um ótimo time, mas um elenco curto e reservas de baixa qualidade. Obrigado aqui pela mensagem, Guilherme. O Tonico está dizendo que a quantidade do público vai mostrar se o valor do ingresso é correto ou não. E tem uma pergunta aqui para você, Marquinhos. Opa. O Gilson Medeiros. Ô, Gilson, esse é parceiro, hein? Tá perguntando se o Guarani informou, se tem aquela antiga promoção. O Guarani fez muito isso. Torcedor com camisa paga meia? Acho que não, né? Não tem, o Guarani não divulgou pelo menos essa informação. Vou checar, viu, Júlio? Prometo pro Gilson, se não trouxer agora, na programação da tarde, eu trago essa informação. Em relação ao time que vai jogar no sábado, Marquinhos, já temos algum desenho da formação tática? Vai depender do trabalho de hoje, né? O que é certo é que o Bidu volta na lateral esquerda e o Thales na zaga. No meio-campo também não acredito em mudanças, não. Vai com o Bruno Silva, capitão do time que conversou com a gente ontem, Rodrigo Andrade e o Regis. Aí tem a questão do ataque, né? A gente precisa aguardar o trabalho de hoje e as informações do meu amigo Passarinho, viu, Júlio? E aí, CH, como é que será que o Daniel Paulista vai montar esse time, né? Porque vai pegar o Londrina para uma situação complicada, né? Um time que tá brigando contra o rebaixamento, jogando em casa. Será que vai montar uma formação agressiva aí, o Daniel Paulista? Ele deveria dar continuidade a algo que ele não pode concluir, que não deu certo. Por exemplo, eu insistiria ou com o Todinho ou principalmente com o Regis e o Rodrigo no time. Não dá para você tirar a conclusão num jogo só, onde o gramado estava horrível. Tem que jogar mais vezes para aperfeiçoar. Eu penso dessa maneira. Agora, o que ele vai fazer, ele dá demonstrações claras que já não sabe mais o que fazer. Desde a saída do Davó, ele está tentando, coloca esse, coloca aquele. E por essa escolha ou as escolhas, ele mostra nitidamente que está sem convicção. E isso preocupa, Júlio. Mais mensagens aqui, o Quilombo Grino. Como tá caro, é simples, faça como eu. Eu não vou ao campo. O Quilombo Grino aqui tá dizendo que com esse ingresso não vai pro campo. Mas tem muito torcedor com saudade, né? Muito torcedor com saudade do campo. O Alex Pedroso, Júlio, olhando no site aqui do Sócio Campeão, tem os planos Sem Fronteiras, de R$20, plano Dourado, R$50, o plano Master, R$80. Se pelo menos, eu não tenho, repita, não domino esse assunto, mas se o plano Dourado e o plano Master, que são os dois mais caros, tiverem acesso aos jogos, já vale a pena, porque o plano mais caro é R$80, que é o valor do ingresso. Então aí vale a pena virar sócio torcedor, de fato, né? Aí talvez até entendendo agora com esses valores aqui do plano, talvez o Guarani esteja numa tentativa estratégica de aumentar a quantidade de sócios torcedores aí nos próximos meses, né? Talvez seja essa a ideia. Mas entre pagar R$80 isolado num jogo e R$80 um plano de sócio torcedor, vale mais a pena você se tornar sócio, né? Mais mensagens aqui dos torcedores bugrinos. O Guarani tem que dispensar o Daniel Paulista e ir atrás de um técnico que tire algo a mais dos jogadores. Quem fez isso nos últimos anos, fora o Carpini e o Conceição, acorda, Ricardo Moisés. O tempo está passando, o Robson Oliveira manda aqui a mensagem. O Mauro do Planalto, bom dia, Júlio, tomei as duas doses da AstraZeneca. Posso ir no jogo do Guarani? Fiquei na dúvida. Sim, pode sim. Você está vacinado com as 2 doses, leva aí o seu cartão, né? Comprovando a vacina, ou então no celular, e tá tudo certo. Eu fiz a sugestão ontem do aplicativo do Poupa Tempo e vale a pena, viu, gente? Eu fiz isso, falei para várias pessoas, é só você entrar lá, tem um campo que você clica
põe os seus dados aí, automaticamente sai um certificado digital que você guarda no teu celular. É melhor do que ficar carregando papel, né, Júlio? O grande Bruno Guzmán tá, inclusive aqui, acompanha lá o trabalho do Bruno Guzmán nas redes sociais, hein? Muito bom, sempre com grandes shows. Tá dizendo aqui que até o plano de 50 assiste todos os jogos do Brinco e de 80 também. Deve ter alguma questão, o de R$80 deve ter promoção em loja, algo do tipo. Mas o de R$50 aqui, segundo o Brunão, que é sócio torcedor, assiste sim no campo. Bacana. Bom saber. Obrigado pela ajuda aqui, Bruno. Boa tarde, eu sou o José Batista de Santa Lúcia. Sabe por que esse absurdo no preço do ingresso para o torcedor não ir para o campo? Para ver os jogadores perna de pau. O Guarani tem que mandar embora esses corneteiros. Edinho Casagrande, Cambuí. Mandar embora os corneteiros? Mas como que manda embora torcedor? Será que é torcedor ele tá falando? Eu tô curioso também. Tô bem curioso. Vamos demitir os torcedores. Sensacional. Aqui, ó. O pessoal tá me ajudando, hein? Que bacana. R$80 você pode entrar na Vitalícia. Ou R$20. Pô, mas aí você já me bagunçou toda a cabeça aqui, Brunão. O Guarani, o Daniel Paulista perdeu a mão, o pé e a cabeça. João de Parão, obrigado pela mensagem. Júlio, sou sócio do campeão, pagando R$80 mensais, tem acesso a todos os jogos do Brinco. É o Thales Lemos, mandando a mensagem. 50... Um abraço aqui pro Ortiz também, né? Tá confirmando a informação aí. R$80 assiste jogos da Vitalícia. Ok? R$50 dos outros setores. Todos. Tá me falando aqui o Ortiz. Bacana. Um abraço, viu, Ortiz? Valeu, obrigado. Ortiz. O Ricardo tá dizendo aqui, ó, R$50 por mês, o Bugrino vai em todos os jogos, além dos sorteios mensais. O nosso ouvinte aqui, boa tarde, Júlio, uma dica para o... Pô, mas quem que é SC? Quem que é Santa Catarina aqui? Ah, sócio campeão. Eu fiquei pensando, cara. Quem que é SC? É sócio campeão, acho. Acordou aí, Júlio? Ah, pô, uma dica por SC. Eu falei, mas uma dica pro Santa Catarina? Mas quem que é o Santa Catarina? Mas é sócio campeão. Quem tem cartão de crédito paga anual, ainda ganha uma parcela. Paga somente 11. Abraço pro Edu do táxi. Foi mal, Edu. Manda um abraço aí também pro Guedes, né? Alô, O Guedes, muito tempo, né? Fez parte lá do bar do Estádio Brinco de Ouro. Hoje é sócio proprietário do Raiz, né? Que é um bar sensacional. Você precisa ir, viu, Júlio? Claro, com todos os cuidados. Estive lá visitando o Guedes e ele tá mandando um abraço para você. Alô, Rafa Silvestre. Tá mandando aqui que os planos de 50 e 80 dão acesso ao campo, mas tem uma taxa de R$100 para ter acesso imediato. Você não tem que esperar 60 dias. Manda aqui o nosso ouvinte. Eu abraço aqui pro Ricardo. Tá dizendo que paga o valor de R$50 todo mês. Para ele vale a pena. Muito bom. O torcedor aqui está dizendo que com esse resultado, é o Marcos, com esse preço, o estádio vai continuar vazio. Preocupado aqui com o preço também. Enfim, muitas participações aqui envolvendo os torcedores do Guarani. Sábado tem esse compromisso, então, contra a equipe do Londrina. Guarani precisando vencer para se reaproximar do pelotão de frente. É só o Ronaldo Alves de desfalque, Marquinhos? Ronaldo Alves ainda tem essa questão, né? Ele acabou recebendo o cartão, né, Júlio? Não atuará. Ele também foi substituído, né, Júlio, na última partida, tanto que o Carlão entrou. Bidu volta e o Thales também. Aí a questão maior, para mim, a dúvida maior está no ataque. Perfeito, daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado, Marquinhos? É só chamar, Júlio. Agora são 12 horas e 20 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Bem rede balançando. É bola na rede.
recupera Fábio Sanches com Marco Júnior. Richard se manda, vem pro campo de ataque. Moisés partiu, vem pra ponta direita. Recolheu, dominou, rolou pra Kevin, pé direito, cruzou na área, toca de cabeça, é gol! Leonaldi! Gol! Etapa final do jogo, jogada pela direita, pela lateral da grande área, Kevin fez o levantamento na entrada da pequena área, Leonaldi mergulhou e testou firme, mandou a bola no fundo do gol do Avaí, ela bateu lá dentro e fez Leonaldi de cabeça para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, examada Ponte Preta, Ponte Preta, dá-lhe macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca, a torcida vibra, da pele até o osso na ressacada em Florianópolis. Leonaldi, 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 camisa 18. Jogo na ressacada, Avaí 1, Ponte Preta também 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da característica do Leonaldi, ele é volante, mas ele pisa sempre na área, ele tá sempre na área, depois de uma jogada trabalhada pelo lado direito entre Moisés e Kevin, o camisa número 25 fez o cruzamento, no meio dos grandalhões do Avaí estava o pequenininho Leonaldi, que de cabeça mandou a bola pro fundo da rede do Avaí. Leonaldi marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo, tá no placar da ressacada, Avaí 1, Ponte Preta também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes, tá demais, vem torcer com a gente. Bandeirantes! Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento.
Muito bem, vamos aqui com os destaques finais. Começamos com o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Legal, Júlio, depois do empate com o Avaí ontem na ressacada, a delegação da Ponte Preta está retornando para Campinas. O próximo compromisso da Alvinegra apenas no dia 16 de outubro, contra o Náutico no Moisés Lucarelli. Esse jogo marca o retorno do torcedor da Ponte para as arquibancadas do Majestoso. Serão 10 dias de preparação até o duelo contra o Timbu. E o técnico Gilson Kleina vai aguardar o departamento médico para saber se vai contar ou não com os jogadores que estão no DM. Obrigado, Lupe. Agora o destaque final do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Júlio, o técnico Daniel Paulista ainda tem mais 2 treinamentos visando a definição do Guarani para a partida de sábado às 4:30 da tarde. Torcida do Guarani está irritada com os valores que foram colocados sobre os ingressos para a partida contra o Londrina. Inclusive, a torcida Fúria Independente acabou soltando uma nota de repúdio. Dentro de campo, Bidu e Thales serão as principais novidades do Guarani. Muito bem, agradecendo aqui a todo mundo que participou pelo nosso WhatsApp, mandando mensagens aqui pelo 971021493. Vem aí a edição nacional do Nossa Área com Elia Júnior, todo o timaço da Bandeirantes, e também na tela da Band+, com Carlos Batista, os donos da bola, falando muito sobre o resultado ontem da Ponte Preta contra o Avaí, e já projetando esse jogo do Guarani com torcida sábado contra a equipe do Londrina no Brinco de Ouro. Agradecendo aqui na Bandeirantes os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa.